Olá, bom dia, queridos amigos da Band. Aliás, bom sábado, bom domingo. Eu espero que vocês se divirtam demais. No programa de hoje, nós vamos falar sobre julgamento. Aliás, não é só um julgamento no tribunal, mas também sobre o julgamento ou pré-julgamento que nós fazemos de muitas pessoas. Muitas vezes, aliás, precipitadamente, né? Para discutir esse assunto, nós vamos conversar com 4 dos 12 jurados que vão decidir se um jovem de Nova York é ou não é assassino do próprio pai. Bom, eu vou conversar aqui com vários jurados. Bom dia, Mário José Paz, que é o jurado, um dos jurados, autor, não da peça, mas produtor desse espetáculo. Produtor. Com Genésio. Bom dia. Tudo bem, Genésio? Tudo bem, querido. Henry, tudo bem com você? Tudo bom, Lili? Norival, tudo bem? Tudo bem, Lili, e você? Pois bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse espetáculo? Claro, claro, adoramos, claro que sí. Es un espectáculo que llegó a Brasil pelo São Paulo, que ficou 2 anos em cartaz, maravilhoso, sobre a dificuldade de reunir 12 atores 11 atores no Rio, o 12º, não? Começou em São Paulo. Onde... Você é o produtor e ator também, né? Já sei, aliás, produtor e minha ator. Diretora assistiu e disse que é fantástico o espetáculo. Sim, sim, é um espetáculo magnífico. E começou sua carreira no Brasil, em São Paulo, há 2 anos, onde nós contamos, além da direção esplêndida do Eduardo Tolentino, contamos com sua colaboração para formar o elenco. Então, foram 12 atores em São Paulo. Henry já estava também como carioca, participou... Genésio entrou quando? Entrei na primeira versão, mas eu parei. Por causa da novela? Porque eu fui fazer uma novela. E agora aqui na produção do Rio eu estou voltando novamente. Você foi fazer uma novela ou você foi fazer a novela, né? Não, na época eu fazia... Eu fiz era duas outra, depois, era outra. A peça ficou tanto tempo em cartaz que eu acho que ele fez várias novelas. É verdade, é verdade. Sim. É Aí verdade. parou, ficou em São Paulo e depois interrompeu. Aí terminando essa última novela, eu já tinha conversado com o Mário e a gente... E A peça estreou em novembro de 2010 em São Paulo. E foi um sucesso tão estrondoso que surpreendeu até eles dois, que já tinham compromissos assumidos para meses depois. Meses depois. Um sucesso tão estrondoso que eles já tinham compromissos assumidos e eles tiveram que sair. Até eu entrei no lugar do Norival, lá em São Paulo. Ah, tá. Vocês tinham um período curtinho para fazer a... Não, era curtinho. Um período até bom, bastante. Depois de 6 meses eles saíram. Então eu acabei entrando e acabei ficando 1 ano e meio lá no lugar do Norival. Quando viemos aqui para o Rio, o Norival disse, pô, vou fazer de novo. Ele também foi convidado a fazer de novo. Então retomaram eles dois de São Paulo e eu passei para outro papel. Então essa peça já está desde 2010 com um sucesso estrondoso. É verdade. Aliás, Norival, eu já sei da história da peça toda, porque como eu disse a vocês, a minha diretora querida, Jacira Lucas, foi assistir a estreia. Ela me falou que a peça é me contou a peça toda, enfim, muito entusiasmada, me ligou para contar e disse que é a primeira vez que ela vai a um espetáculo que, quer dizer, que tem um tempo certo e que não precisa tirar nem colocar mais nada, que tem muito timing a peça, que é muito difícil a gente encontrar em espetáculo. E o que o seu personagem é um personagem, Norival, que muda muito a história do espetáculo, né? Na verdade, a personagem é o que detona todo o processo, né? Porque eles vão julgar o rapaz, são 12, e tem que ser unânime, o julgamento tem que ser unânime. Não, são 12 jogadores, 12 jurados julgando um menino. Um menino que é acusado de assassinar o pai. Isso. Então tem que ser unânime. Então ou 12 culpa ou 12 inocenta. Então começa o espetáculo com 11 culpando. E ele vai para a cadeira elétrica se der unanimidade. E a minha personagem é a primeira que diz, eu não sei. É a primeira dúvida colocada. E aí, em nenhum momento ele diz ele o cara é não é inocente. culpado. Não, ele diz tem uma dúvida, que é uma das grandes riquezas do espetáculo do autor. O espetáculo é que, em realidade, o único aliado que tem esse menino é a dúvida. É a dúvida. A gente viveu recentemente no Rio de Janeiro um caso que chamou muita atenção da mídia, graças a Deus, né? De um rapaz que era ator da TV Globo, fez várias participações de novelas da Globo. O Vinícius Romão. Não sei se vocês já trabalharam com ele, mas o Vinícius estava saindo do trabalho, eu estou resumindo, muita gente deve saber do caso, mas o rapaz estava saindo do trabalho e ao sair do trabalho ele foi confundido por um assaltante, né? E a pessoa que reconheceu o Vinícius, enfim, tinha uma dúvida, mas não voltou à delegacia para esclarecer se tinha dúvida, porque não tinha dinheiro para condução. Foi uma coisa muito fugaz, muito pueril, mas que
E ele ficou 16 dias preso, entendeu? Às vezes, um julgamento mal sucedido, né? É isso que vocês discutem muito na peça, né? Muda a vida de uma pessoa, né? Exatamente. Parte do texto é isso, a possibilidade de inocentar um culpado. E qual é a consequência social desse erro? No caso, é a morte. É claro que essa é a história de fundo da peça. Na verdade, a peça ela discute justamente a democracia. Né? Como é que as pessoas... o direito de cada um ter a sua opinião, de expor-se a sua opinião e de ser respeitado por isso. Então ela discute, no fundo, o fundo é a história do garoto e tal, mas é o exercício da democracia que é a mensagem da peça. Aliás, na peça você é o radical que quer condenar o moleque a todo custo, né? Na verdade, meu personagem ele tem um problema específico com o próprio filho e ele confunde um pouco a situação do garoto com isso, porque na verdade ele educou o filho de uma forma, o filho reagiu e ele não suporta essa reação. E acontece, e ele tenta, não é que ele transfere um pouco essa situação com a situação do julgamento. E ele é o último a ceder às evidências. Isso é que tem de genial na peça, que ela é de 1954, são 60 anos, né? Agora, e ela continua atual e oportuníssima, porque ele consegue juntar 12 segmentos da sociedade. Então, por exemplo, esse caso, ou qualquer um pense agora, nesse momento, ou cite, que são polêmicas que estão acontecendo no nosso país ou no mundo, vão ter milhares de opiniões conforme o segmento da sociedade. Então lá ele põe um operário, ele põe um trabalhador braçal, ele põe um arquiteto, põe um... Você é um debochado, né, no espetáculo. Eu sou um empresário recalcado, que veio de uma origem humilde e, entre aspas, subiu na vida, entendeu? Mas tem um recalque enorme com essa situação toda. Então, se você perguntar a opinião de várias pessoas na rua sobre este caso que você acabou de citar, você vai ter milhares de opiniões. Milhares de opiniões. E é isso que acontece na peça o tempo inteiro. Então, isso é discutido. Então, isso é maravilhoso. A gente teve essa peça tem muita história já, são 2 anos. Então, a gente levou em São Paulo num projeto chamado Céus. Então a gente fazia no fim de semana para classe alta de São Paulo, né, o preço normal de temporada, e durante a semana a gente pegava uma van e ia para o meio de uma favelona. Para dar um exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é como se fosse para o meio do Alemão lá, do Complexo do Alemão. Chega no meio do Complexo do Alemão, tinha um lugar maravilhoso, que era um teatro ótimo, com uma piscina olímpica, não sei o que lá, e a comunidade vendo de graça essa peça. A peça legal, sobre o quê? Maravilhoso. Sobre o quê? Sobre um menino que supostamente matou o pai e está sendo julgado. A hora que a gente acabava o espetáculo, a gente não tinha obrigação disso, mas a gente disse assim, agora gente, vamos conversar com todo mundo aqui. Cara, cada situação, Lili né? pegava fogo. Porque diziam, não, isso aconteceu aqui do lado, eu acho isso, e a pena de morte, e você acha que deve matar, e você acha... Quer dizer, qual é essa noção de justiça, como ele fala, de democracia. Então, isso é muito atual, é muito pertinente, e é isso que encanta demais. As pessoas acompanham o espetáculo assim, ó. Assim e rindo também, porque o playwriting, a dramaturgia é perfeita. Então, tem momentos perfeitos de riso, de descontração, e vai te levando a história que o público fica encantado, aplaude no meio do espetáculo, chora, ri. Às vezes você está sem querer olhando para a plateia, tem um lá rindo, chorando lá na plateia. É maravilhoso. Pelo que eu entendi, cada um tem uma você vai mais no macio, no racional. Eu vou no racional. Ele vai mais no agressivo. Cada um tem uma posição conforme a sua ele vai no agressivo, posição ele vai no na emocional. sociedade. Então, cada um tem uma posição quanto àquele fato. E isso é uma das o do Mário também, você é mais racional gente também, ouve. Né? Obviamente, um estrangeiro, o sotaque marca muito bem isso, e é uma pessoa que tem o conflito. Tem uma coisa que me parece que tem que ser mencionada nesta peça, que fala também de sua abrangência. Não é que a peça se adapte, sino que eu acho que é tão generosa a peça que todas as situações se vão incorporando nela. Esta peça tem 3 títulos diferentes em 3 países diferentes. Na Argentina se chamava 12 Homens em Pugna, que é um nome apropriado. 12 Homens em Pugna. Sim. Em luta, em confronto. Sim, em conflito, no Brasil luta. se chama 12 Homens e uma Sentença, que coisa. é um nome tremendamente diferente, mas também apropriado. Mas se prestamos atenção,
nos Estados Unidos, o sea, el título original es 12 Angry Men, son 12 homens zangados, que de fato son 12 homens zangados porque cada uno deles tem sua individualidade e seu motivo pelo qual está zangado. Então, esse personagem específico do número 11, que é o estrangeiro, ele tem uma dificuldade de se entrosar. Ele está observando, além da culpabilidade ou a inocência do acusado, está observando qual é a reação de este grupo humano e como atua este grupo humano em relação a um fato como este. Porque, obviamente, em tudo isto vem a tradição, as circunstâncias e tudo isso, às quais ele precisa se acomodar também. Aliás, então, tudo isso dá uma individualidade muito interessante que isso vai aflorando. No começo você vê um grupo, 12 pessoas sentadas, é um grupo homogêneo, mas na medida que a peça vai evoluindo, começam a fluir as personalidades de cada um dos atores. Tem muito a ver com a vida, né? Se você fizer, como o Henry falou, e é verdade, se você propuser uma questão qualquer aqui, né? E cada um vai ter uma opinião diferente, né? Totalmente. Como eu propus aqui. Eu acho que isso que tem a ver demais com a realidade da gente agora, como você me perguntou. Porque agora, nesse momento, nós no Brasil, no mundo também, mas nós no Brasil, estamos numa situação tão zangada, tão angry, tão barra pesada, com os nervos à flor da pele, com tudo, todos nós, que qualquer situação, você não tem mais a reflexão sobre o acontecido. Você tem a relação, manda matar, não sei o quê, eu acho que devia fazer isso, eu acho que devia fazer aquilo, uma solução imediata, porque já está tudo a flor da pele, que verdade. Pisa. O Norival, era só justamente isso, que é o menino que você citou da Globo. Negócio da bicicleta. Da bicicleta. Que os caras que pegaram eles são zangados. São zangados. São zangados e cada um reage. Então vê naquilo lá um motivo para se extravasar a zanga dele, a sua raiva, entendeu? Quando, na verdade, é muito simples. Quando o Estado não toma conta, o indivíduo começa a ter atitudes. Então você vê que você não tem proteção nenhuma do Estado. Agora, você começa a tomar sua própria assim, proteção. Resumidamente, o que você acha, qual você acha que seria a sua reação se você presenciasse um fato desse? Você seria mais o conciliador ou você teria mais seus nervos à flor da pele? Pois é, eu acho que, como o Henrique falou, acho que nós todos estamos com os nervos à flor da pele. A princípio, a minha reação é de raiva, de fúria também. E a sua, hein? A minha reação é de fluir, mas eu acho que a nossa função, a nossa função como ator, como atores e como seres públicos, é exatamente retomar uma coisa que nós devemos refletir e levar à discussão os grandes temas. Isso sim. Não é buscar a solução pequena, o que faria naquele momento, o que nós devemos fazer no todo. Entendeu? É aí que nós vamos reexercitar nossa democracia. Ô, Genésio, nesse caso pontual, o que você acha que você... Olha, eu não sei a minha reação, eu sou um pouco espontâneo. A minha reação, a princípio, é de medo. Eu acho que a gente está caminhando, principalmente no quesito segurança, para uma situação muito, muito grave. Isso é pessoal. Eu acho que a população está começando a se armar novamente. Eu acho que essa é uma reação... tudo bem, você fala, eles não estavam com arma, mas eles estavam reagindo. A população está começando a se armar novamente. E se armar, não vão desarmar nunca mais. Mas a injustiça pode acontecer, com certeza, né? Não. Então, eu acho que... É bem provável que aconteça. É bem provável que aconteça. Eu acho que a partir daí a situação é de medo, né? Claro, para princípio de pena, de dó, porque... No fim, você não pode chegar à conclusão que uma criança pode ser tão culpada assim. Existe toda uma história, todo um contexto social que leva àquilo. E, ao mesmo tempo, você fica com raiva, porque uma criança dessa amanhã pode te dar um tiro na cabeça, como acontece todos os dias, né? Então você acha que você teria mais calma? Eu acho que é uma coisa de refletir, né? E você, Mário? Eu acho que o homem também é evaluado por seus momentos extremos, não? Acho que só James Bond sabe o que vai fazer em cada oportunidade. Mas, obviamente, assim como a resposta do Genésio, a minha não é de uma situação limite. Eu não acredito, deveria estar para julgar, não quero julgar. Acredito que nunca estive numa situação igual. Eu não chegaria a um ato de barbárie, vai em contra a minha essência. Mas a situação é essa no Brasil. Eu sou argentino, em Argentina não seriam 12 homens zangados, seriam 12 homens furiosos,
porque están furiosos os argentinos y tem por qué. Mudaram muito os argentinos, né? Completamente. Enfim, claro. La situación social en Argentina está espantosa y eso crea una actitud. Y otro día estaba conversando con un amigo meu y falando sobre este gobierno que, en fin, llegará a seu término democrático, tomara que así seja. Digamos, a situação é da Cámpora. A Cámpora é o grupo de apoio do governo. Preocupa porque sabemos que a Cámpora está armada. Não, Mário, a Cámpora não está armada, o país está se armando. A Argentina está armándose. Então, e é isso. E se chega a uma situação de terror, de medo. Agora, como atuar no momento apropriado é difícil saber. O argentino se move, né? Panelaços, as mulheres da Praça de Maio, enfim, que desde muito, né? As madres da Praça de Maio que reagiram. Bom, vamos mudar de assunto agora. Eu adoraria continuar, mas o programa tem um tempinho e aí um outro dia a gente conversa mais sobre esse assunto. Eu quero falar depois do intervalo com os meus queridos amigos do espetáculo sobre a vida deles também, né? Enfim, a gente vê na televisão, vê no teatro, enfim, queria saber mais um pouquinho sobre eles, tá bom? Até lá. Nos últimos 7 anos, a Nova SEDAI trabalhou muito para colocar a nossa casa em ordem. Saneamos a empresa e as nossas dívidas. Mas sabemos que precisamos fazer mais. Ainda temos uma dívida com a população. Por isso, vamos continuar construindo, reformando, ampliando, melhorando o abastecimento. E não vamos descansar enquanto a água não chegar para todo mundo. Nova SEDAI. Em Gesig, o sistema Rambler fornece tons duplicados de baixa frequência, permitindo que condutores de veículos e pedestres próximos sintam suas ondas sonoras. Sendo eficaz quando usado em ambientes com tráfego intenso de veículos e pedestres. Oi, gente, eu estou aqui cercada de homens bonitos, cada moço bonito, né? Estou aqui com o Mário José Paz, o Genésio de Barros. Aliás, tem o Festival de Cinema de Búzios, né? Maravilhoso, cinema e tudo, aquela pousada, né? Pousada, Festival de Cinema e uma cidade maravilhosa, né? Bonito lá, né? Extraordinário. Você ama Búzios, né? De paixão. E o festival, muito legal, né? Eu cheguei por 10 dias a 30 anos. 10 dias a 30 anos. Olha, eu vou falar de todos já, tá? Mas eu queria mostrar umas fotos dele aqui. Vamos lá, mostrar mais. Mas me conta, você chegou para ficar 3 dias? 7. 7. E ficou por quê? Se apaixonou? Porque não consegui sair nunca mais. Não, mas... Búzios tem muito, não sou o único a quem tenha acontecido isso, é muito comum chegar a Búzios, além de mais porque não tem saída, de fato. Você Búzios entra e tem que sair pelo mesmo lugar que entrou. Olha, quem são essas princesas aqui? São encantadoras, minhas queridíssimas Giovanna amigas. Antonelli. E Nanda, sim. Esse é onde você fez o Maradona, né? Maradona. Aliás, me contaram até que você foi chamado para discutir futebol, que você entende muito de futebol, né? Sim, foi um programa que fui convidado. Não entendo nada, porque quando me perguntam se Argentina, Brasil, você torce por quem? Uruguai, sempre falo isso, não participo. Clarinha, Clara amorosa. Castanha, que fofa, né? Tão linda, essa menina cresceu tão encantadora. E aí E aí estávamos fazendo uma ligação com o Genésio, né? Aí estávamos com Marcelo Melo. Marcelo Melo. O pai dele está na peça também. O pai do Marcelo? Ele faz uma substituição. Sim, temos um ator que tem compromissos com a televisão, então às vezes precisa ser reemplaçado pelo pai, do Marcelo, que é maravilhoso. Agora, ô Genésio, me conte uma coisa. Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Como é que anda a sua vida? Como é que você veio parar aqui no Rio? Está agitada já há uns 10 anos, né? Desde que comecei a fazer novela aqui no Rio. E eu viajo toda semana, vou e volto. Estou um pouco cansado. Mas não está com cara de cansado, né? Está de tênis, de camiseta, tá bem cara do Rio de Janeiro, né? Essa foi a minissérie que eu fiz. Essa aí foi... Mary Maria. Não. E um papel tão diferente do outro, né? É incrível. Patrícia Pilar. Patrícia, é a Aliás, favorita. nesse espetáculo ela te maltratava demais, né? Esse era
Não é cearense. Na Favorita, né? Não, esse era um espetáculo chamado Tempos Modernos. Eu fazia um nordestino que tinha mania de italiano, então ele falava o italiano com sotaque nordestino. Va bene. Esse é Cordel Encantado, né? Esse é Cordel Encantado, isso. E essa é a sua última personagem na novela? Aí já era a Gabriela. Gabriela. Eu e a Laurinha. Laurinha. Nossa, totalmente diferente, né? É. A Laurinha, que era... Fazia minha falsa... mãe. E aí era o pai da Linda, como diz o outro, o Amadeu. Como é que repercutiu esse papel? Muito, bastante. Essa foi um tema que ele colocou dentro da novela que a princípio não se acreditava muito, mas de repente ele ganhou uma dimensão e foi, bem até hoje. Eu saio, às vezes a gente sai junto e as pessoas começam a olhar e falar, ó, o pai da Linda. É o pai da Linda. É o pai da Linda funcionando. A mãe da Linda dá vontade de matar, né? Radical, né? Ô, Henri, você, querido, como vai sua vida de médico, especializado em medicina estética? Médico e monstro, né? Médico e monstro. Joga em todas as situações. Aí estou em televisão também, agora estou fazendo Milagres de Jesus lá na Record. Aliás, obrigada a Record e a Globo e a todo mundo que me cedeu esses homens maravilhosos aqui. Isso o que é? Caramba! Gente! É a Denise Esse é o Belberg? filho do Henry. Fera radical. Isso é 88, por aí. 88, né? Tava bem diferente, uma né? novela Cabelinho das pretinho, 6, né? Uma novela das 6. que passou? O que passou? O que passou? Ah, com o Jonas. Jonas, daí é... Isso mesmo. Já é a Record, eu acho. Você vai fazer uma série agora na Record, né? Eu estou fazendo o Milagres de Jesus. Não, mas tem outra depois, não tem? Depois eu não sei ainda, não sei ainda. Eu vou fazer o próximo filme do Leandro Hassum aí. Aí sim. Aí, Como é que é o nome do filme? Não estou autorizado a falar ainda, mas é um negócio de... Ele mexe com política, Ele é um político que é o... Olha ele falando nele, olha ele aí. Isso aí. Esse até que a sorte nos separe 2. E agora eu vou fazer o próximo dele aí. Sucesso. 2 milhões de pessoas assistiram, Impressionante. Que bom que você... Esse é o Milagre de Jesus aí. Nós lançamos esse filme no Festival de Búzios. Lançaram o quê? O que passou? Esse aí que tem que fazer o que passou. Eu vou contar essa história do que passou, né? Norival, agora me fala um pouquinho de você. Vocês estudaram juntos? Tudo isso. Você assistiu? Mas você mora no Rio e em São Paulo. Você também é paulista, né? Sou paulista também. Como é que é a sua família? Como? Você é casado? Eu sou casado pela segunda vez já. Tem muitos filhos? A gente erra, mas... Mas quanto tempo você está casado? Eu, a primeira vez, fiquei 20 anos, agora estou 10. Pois é, você erra pouco, né? Erra pouco, pouco. né? Aliás, eu tenho uma irmã que já casou 3 vezes. Vocês têm essa mania de que casamento tem que durar a vida inteira. 10 anos é muito tempo, né? 20 anos é muito tempo, né? Mas meus 2 casamentos deu certo, né? Né? Deu certo durante 20 anos, deu certo durante 10. Por enquanto. Você também está numa sessão de terapia, que é um super sucesso, Eu fiz a sessão de terapia. Fiz um seriado chamado 9mm de São Paulo lá também. Da Fox, eu ganhei prêmio. Ganhou prêmio por qual espetáculo? Por 9mm. Parabéns. Agora me conta uma piada. O prêmio Shell também, pelos 12 homens. Pelos 12 homens tem indicação. Indicação do prêmio. Aliás, eu queria contar para vocês que eu entrevistei recentemente a Andréa Natal, do Copacabana Palace, diretora-geral, disse que vai abrir o teatro. Vai abrir o Teatro do Copa. Parabéns. Espero que vocês vão todos lá. Finalmente. Não é? É legal? E ela falou quando? Falou que assim que acabar a Copa, começam as obras. Né? Legal. Que vai inaugurar o teatro com 12 tão homens. tradicional, né? Eu, inclusive, assisti peças lá no Teatro Copacabana Palace. Bacana, né? Vai inaugurar com 12 homens uma sentença. Eita, tomara, né? Mas vem cá, você disse que ia me contar uma piada, disse que ele é bom de piada. Não, eu não falei isso. É que minhas piadas não são muito apropriadas para esse horário. Não, todo mundo na cabeça. Olha, gente, eu queria agradecer a presença de vocês, adoraria conversar 2 horas, a gente ia contar muita coisa, enfim, mas não dá. Então eu queria me despedir perguntando, Mário, fala de um sonho. Queria mandar um beijo para sua mulher, né? Claro. Seu filho Francisco, que é Francisco, charado meu. Está na peça também. Ele é o porteiro que nos abre a porta e que entra todo acalorado quando brigamos. Francisco. Roberta, Francisco, Miguel, Manuela, Ana que é a produtora da peça também. Um carinho enorme. Devemos a ela exatamente tudo Bonita esto. ela. Muito, muito. Ela é brasileira, né? Ela é brasileira, carioca da Gema. E es ella que levantó este proyecto, eu colaborei com ela, pero a que batalhou e a que fez todo o trabalho de produção foi ela. Um sonho e um beijo para quem? Fala de um sonho.
Um sonho Un assim, muito sueño doido. es consolidar mi familia, continuar viviendo en Búzios, consolidar, dar continuidad a lo que eu tenho, es que a vida continue como está, que está muito bonita. Aí está esse é seu Francisco. filho, né? Aí está Francisco. Consolidar significa outro filho? No, consolidar que continue. Ahora que venham netos, já filho. Manda um beijo para alguém. Um beijo para Ana, minha mulher. Tá bom. Genésio, me fala de um sonho. Olha, eu acho que sonho... Não, fala assim um sonho, que você não tem nada quando vai deitar, assim, um sonho maravilhoso? Não, eu acho que eu sempre pretendi viver da minha profissão e a minha profissão é um sonho. Com todas as dificuldades, com todas as injustiças, com tudo, ela é um sonho. Então, um sonho assim, agora sonhos são as minhas 2 filhas lindas que eu tenho. Aqui tem uma, tem outra aí? Tem a menor que não está aí. Essa é a Flora, que é artista plástica, que agora está fazendo um filme, inclusive, lá em Pernambuco. Essa é a Lina, a mais nova. Que idade ela tem? Lina tem 19 e a Flora tem 31. Tem um filho solteiro, hein? Ela é bonita, hein? Ela vai para o Japão agora, ela faz publicidade, vai lá ficar um tempo no Japão, aquela coisa toda. Então tá. E um beijo para elas. E para minha mulher, a Marisa. Está casada há quanto tempo? 32. Tá vendo? Já tem mais tempo, né? 32. E você, querido? Fala de um sonho. Eu estou casado só há 27 anos, então estou garotinho. Tá bem parado, né? Garotinho, 27 anos. E eu queria mandar um beijo para a Tereza mesmo, para o meu filho João Pedro. E o meu sonho mesmo é que eles dois tenham vida eterna. Nossa, que sonho lindo. Tá. Norival, querido, você fala de um sonho. É a mesma coisa que eles. É sempre os filhos em primeiro lugar, né? A minha filha Carolina. Quantos filhos você tem? Tenho 2 filhos e 2 sobrinhos que são filhos também, que eu crio. Então eu queria mandar um beijo para eles, no coração. E como é o nome do seu filho? Meu filho chama Alex, o outro chama Marcelo. E as sobrinhas? Não, o sobrinho é Marcelo. Marcelo e Maria. E meus filhos são Alex e Carol. A Carolina tem síndrome de Down, então eu dou um beijo mais carinhoso para ela, porque ela merece, que ela é um anjinho da minha vida. Ai, que bom, né? Você cuida dela com carinho. Que idade ela tem? Ela já está com 33 anos. 33 anos. Mas é uma eterna criança para mim. Meu bebezinho. Que bom, né? Legal, né? Eu acho que é um assunto muito importante, que a gente trate as pessoas que são especiais com carinho, com amor, né? Eu acho que isso já é o... né? E meu netinho, que eu tenho um netinho agora também. Tá bom. Novinho. Como é o nome dele? Fernando. Olha, adorei, um beijo carinhoso. Outro dia eu convido os homens aqui para falar de temas diferentes, né? Eles são ótimos para debate. Um beijo carinhoso, obrigada, parabéns pela peça, sucesso, tudo de bom para vocês. Gente, um beijo carinhoso, até semana que vem. Eu sei que ficou um gostinho de quero mais, mas enfim, outro dia. Beijo, tchau. Parabéns para o elenco, só tem gente bacana. Ô Paulo, os homens são diferentes, né? Você tem 3 filhos. Tenho 3 filhos, tenho 7 netos e 2 bisnetas. Você está falando com bisavô. Vê se pode. Mas o bisavô pega mais no pé dos bisnetos? Nada disso, bisavô, seus netos a gente já deixa fazer tudo aquilo que eles queiram, imagina as bisnetas. Mas é uma relação muito agradável, muito gostosa, você vê o que são as gerações. E cada criança que nasce vem preparada para este amanhã. Senão o mundo não evoluiria. Eu vou te dar um pensamento do Oscar Wilde. Quer? Quero. Tem a ver com o nosso espetáculo. As pessoas velhas de verdade, não creem em mais nada. As pessoas de meia idade duvidam de tudo. E os jovens sabem tudo. Muito bem. É a evolução. É o amanhã.